Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Neto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 8 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, SpaceX planeja roadshow, OpenAI propõe imposto do robô e muito mais. Em mundo, Trump concorda com cessar fogo de 2 semanas se o Irã reabrir Hormuz. Já no Brasil, pedidos de recuperação judicial batem recorde em 2025. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, as empresas de tecnologia seguem dominando o noticiário. E o primeiro tema vem do espaço. A SpaceX do Elon Musk está preparando o terreno para o tão aguardado IPO. A companhia planeja iniciar na semana de 8 de junho o roadshow da abertura de capital, com aquela agenda de encontros para apresentar o negócio aos investidores. E tem um detalhe aqui bem simbólico. Já está previsto um evento para cerca de 1.500 pessoas físicas, reforçando o plano de reservar até 30% das ações da oferta justamente para esse público. Agora, saindo dos foguetes e indo para o mundo da inteligência artificial, quem também entrou no noticiário foi a OpenAI, dona do ChatGPT. A empresa publicou um plano para tentar amenizar os impactos da IA na economia, e entre as propostas tem coisa bem ousada, como impostos sobre robôs, criação de um fundo público e até semana de trabalho de 4 dias. No fundo, o debate é sobre como compensar possíveis perdas no mercado de trabalho e redistribuir entre a população parte dos ganhos que a IA pode gerar. E para fechar o giro da sessão, Andrezinho, tem uma disputa de liderança bem interessante nesse mesmo universo. A Anthropic, dona do Claude, disse que triplicou a receita em um único trimestre, levando o faturamento anualizado para mais de 30 bilhões de dólares, ante 9 bilhões no fim de 2025. Com isso, ela teria superado os cerca de 24 bilhões de dólares da OpenAI. E junto desse anúncio, a Anthropic também fechou um acordo com a Broadcom para ampliar a capacidade de IA com os chips do Google a partir de 2027. E o mercado reagiu na hora. Ontem, dia 7, as ações da Broadcom subiram 6,21%, enquanto o Google avançou 2,11%. Lembrando que a Anthropic é uma empresa de capital fechado. Pois é, Branco, de IPO em andamento a curativo tecnológico e briga por liderança em IA, o setor tech segue acelerando forte. Mas com esse giro de empresas fechado, bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, ontem a guerra no Irã foi marcada por vários altos e baixos. E para entender como foi essa tensão, bora seguir a cronologia do dia. E esse vai e volta começou cedo, viu, Branco? Ainda na madrugada de ontem, o Irã pediu que a população formasse correntes humanas para proteger usinas e pontes do país em meio às ameaças de Trump. A convocação foi direcionada a jovens, atletas, artistas e universitários. E, paralelamente, o Irã também atacou um complexo petroquímico na Arábia Saudita. Por volta das 8 horas da manhã, veio a notícia de que os Estados Unidos atacaram a ilha Karg, com foco em alvos militares. Lembrando que essa ilha é responsável por 90% do petróleo exportado pelo Irã. E ao longo do dia, Israel também destruiu pontes em diferentes partes do território iraniano e ainda alertou que poderia bombardear linhas férreas no país. Na sequência, às 9 da manhã, Trump publicou a sua maior ameaça até então. Ele disse, abre aspas, uma civilização inteira morrerá nessa noite em um dos momentos mais importantes da história do mundo. A fala reforçou a promessa de transformar o Irã em um inferno, horas antes do prazo final de 9 horas da noite que ele tinha dado para Teherã reabrir o Estreito de Hormuz. Do lado iraniano, a resposta veio logo depois. Pelo Telegram, a Guarda Revolucionária alertou que pode atingir infraestruturas energéticas e privar a região de petróleo e gás por anos. E ainda ameaçou
fechar também o estreito que separa os continentes da Ásia e África, que é a única alternativa marítima caso Hormuz seja fechado. Já entre meio-dia e 13h, Rússia e China vetaram no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que previa o uso da força para reabrir o estreito, ou seja, mais um ingrediente para aumentar a tensão em torno das ameaças. Mas aí, às 7h32 da noite, tudo mudou. O republicano divulgou uma carta adiando em 2 semanas o ultimato contra o Irã, desde que o país aceite reabrir de forma completa e imediata o Estreito de Hormuz. E ainda segundo Trump, as negociações por um acordo de paz mediadas pelo Paquistão avançaram, e os americanos receberam do Irã uma proposta com 10 pontos. Pois é, Branco, depois de um dia inteiro de ameaças, o adiamento de 2 semanas muda o relógio de toda essa crise. Mas com esse panorama da escalada internacional de ontem, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário do Brasil. Começando o bloco de Brasil, segundo dados da Serasa divulgados ontem, o número de empresas em recuperação judicial no país bateu recorde em 2025. No ano passado, foram 2.466 pedidos de RJ, ou seja, mais de 200 pedidos por mês. E quando a gente olha para os setores, a agropecuária foi quem liderou, concentrando 30,1% de todos os pedidos, o que dá 743 empresas. O salto em si chama muita atenção. No acumulado de 2012 a 2025, a participação do agro foi de 1,3% dos pedidos para os 30,1% atuais. E aí entra a pergunta óbvia. O que está por trás dessa escalada? No quadro geral, o avanço das recuperações judiciais reflete um cenário de juros altos, crédito mais seletivo e uma desaceleração gradual da atividade. Agora, no caso específico do agro, tem um tempero próprio, né? Porque além desse ambiente mais apertado de dinheiro, a atividade é muito exposta ao clima e também às oscilações dos preços das commodities. E o alerta não fica só nas empresas, não. Ainda ontem saiu também que o percentual de famílias endividadas no Brasil chegou a 80,4% em março, um outro recorde. Para ter dimensão do tamanho disso tudo, um ano antes essa taxa estava em 77,1%. E lá em 2015 era de 57,5%. Olhando agora para frente, para tentar aliviar esse cenário, o governo estaria planejando uma medida para reunir todas as dívidas de pessoas físicas em uma só. Isso envolve cartão de crédito e crédito pessoal, por exemplo. A ideia seria trocar tudo por uma nova dívida, com juros mais baixos e um desconto no principal que pode chegar a 80%. Pois é, Branco, recuperações judiciais em recorde, agro puxando a fila e famílias cada vez mais endividadas, mostrando como o aperto financeiro está bem espalhado pela economia. Mas com o Bloco Brasil fechado, bora agora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, o presidente do Banco Mundial afirmou que a guerra no Oriente Médio deve desacelerar o crescimento global, mesmo que termine rápido. Segundo ele, a projeção de crescimento global para 2026, que hoje está em 2,83%, pode cair entre 0,3 e 0,4 ponto percentual no cenário base. Mas se o conflito durar mais, essa perda pode superar 1 ponto percentual. Em Nova York, os mercados viraram para o positivo no final do dia. O S&P 500 subiu 0,07%, enquanto o Nasdaq avançou 0,10% nessa terça-feira. No mercado acionário, tivemos 3 movimentos relevantes. A Universal Music Group disparou 11,40% a €19,06. Isso após o fundo de Bill Ackman propor a aquisição da gravadora por cerca de 55,7 bilhões de euros, um prêmio de 78% sobre o fechamento do pregão anterior. Além disso, a Apple recuou 2,07% após relatos de que problemas de engenharia podem atrasar o lançamento do primeiro iPhone dobrável da empresa. Já a Intel subiu 4,19% depois da empresa aderir ao projeto Terafab, que é a fábrica de chips da SpaceX e da Tesla nos Estados Unidos. No Brasil, o Ibovespa seguiu o exterior e fechou com uma leve alta de 0,05%, aos 188.259 pontos. Por aqui, o Bank of America rebaixou a Suzano de compra para neutro e reduziu o preço-alvo para a ação de R$ 82 para R$ 57, argumentando que o mercado
mercado global de celulose entrou em um novo ciclo estrutural de preços mais baixos. Com isso, as ações da empresa recuaram 6,39%. Para fechar, o dólar avançou 0,32% aos R$ 5,16. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quarta-feira, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!